Bem-vindos à Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. E hoje eu estou muito animada aqui com o meu convidado, a gente vai falar muito de cinema, se preparem que vai ser um papo muito gostoso. Bem-vindo, Márcio, ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Carolina. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo o podcast. Sim. Conte um pouquinho para a gente de você, da onde veio essa paixão pelo cinema? Você sempre pensou em trabalhar com cinema ou não? Ou foi uma coisa natural que surgiu na sua vida? Conte um pouquinho para a gente dessa tua história aí com a sétima arte. Na realidade, é até difícil dizer que eu trabalho com cinema, porque cinema, infelizmente, não é o meu primeiro ofício. Mas a minha paixão, ela vem desde novo, desde quando eu assistia a filmes com os meus dois irmãos na sala. A gente ficava numa triangulação, eu ficava na parte de trás do triângulo, os dois ficavam na frente. Assistia comédia, assistia filmes de ação, assistia filmes de terror, assistia todo tipo de filme. Então, minha paixão vem desde esse período, desde as idas ao cinema todos os domingos. Todo domingo era religioso ir para o cinema, assistir a um filme. Era um período muito bom, mas eu nunca imaginei que desse período ia nascer uma vontade de falar sobre filmes, de escrever sobre filmes. Isso aconteceu em 2002, quando eu comecei a falar de cinema com a primeira crítica que eu escrevi sobre Homem-Aranha, né? Então faz muito tempo, tenho o quê? 19 anos já praticamente que eu falei de Homem-Aranha. E desde então, eu não sabia muito bem como falar sobre cinema, onde falar sobre cinema, não entendi a necessidade, naquele período, pelo menos, de me capacitar, de estudar, de procurar saber mais, até que eu montei o meu blog, até que na época eu montei o meu blog, o Cinema com Crítica, e isso foi em 2010, fevereiro de 2010. A primeira crítica de lá foi o Che, o argentino, filme dirigido pelo Steven Soderbergh, em que o Benício Del Toro interpreta o Che Guevara. E ali eu já sabia que eu precisava estudar, ali eu já tinha algum norte, onde eu ia escrever. Então, veja que de 2002 para 2010 foram 8 anos. E desses 8 anos, de 2010 para 2015, novembro de 2015, foi quando eu montei o meu Instagram, né? Meu Instagram Cinema com Crítica. Então, mais 5 anos. E de 2015 para 2020, quando eu comecei a transformar o Instagram em uma espécie de trabalho também, mais 5 anos. Então, é uma estrada bem longa, né? Parece umas estradas de alguns diretores que lançam um filme a cada 5 anos, 6 anos, mais ou menos assim, minha trajetória. Muito legal. E é legal, eu acho engraçado, assim, quando eu pergunto essas histórias sobre cinema, sempre vem com alguém da família, né? Sempre alguém da família que vinha, sempre vem dessa coisa da infância. E o que você está falando é muito real, porque tem uma grande diferença entre a gente sentar e falar de cinema com os amigos e conversar, e você começar realmente a escrever sobre isso, né? Tem que ter esse preparo, esse estudo. Eu comecei a sentir mais ainda agora com o podcast também, não é simplesmente ligar a câmera ou pegar e começar a falar qualquer coisa. E agora você também já está nesse outro lado, né? De ensinar cinema, de passar isso para as pessoas. E como que foi esse processo? Assim, foi natural? As pessoas começaram a te procurar para isso? Como é que você sentiu que foi essa transição de falar e, de repente, as pessoas quererem ouvir mesmo e virem atrás de você? Tá, esse processo de ensino é mais recente mesmo. Eu acho que o processo de ensino começa no processo de aprendizado. Todo bom professor, a rigor, é um bom estudante, ou é um bom aluno, ou pelo menos é muito curioso. Então, quando eu comecei a estudar sobre cinema em fevereiro de 2010, durante cerca de 2 anos, eu me empenhei bastante em estudar, em abrir livros, em procurar cinemas, filmografias, cinemas de outros países. Eu comecei a fazer muita coisa mesmo. Só que chega um momento que você perde o fôlego. Isso lá para 2013, 2014, eu estava com o fôlego meio, um freio de mão puxado, eu diria. Ou pelo menos eu estava de segunda marcha. Estava bem lento, não estava mais sentindo necessidade de estudar, não sabia nem se eu queria continuar fazendo aquilo. Quando eu monto o meu Instagram me proporciona maior proximidade, né, com o meu leitor, que é diferente do blog, porque o blog você tem alguma proximidade, mas é bem mais contida, não é todo mundo que vai na caixinha de comentário e preenche comentário, mas no Instagram é todo mundo que comenta, todo mundo que manda mensagem. Então, as coisas foram acontecendo. Elas adquiriram uma proporção durante a pandemia,
em abril, aproximadamente, eu comecei a, praticamente, como 99% das pessoas do mundo, praticamente enlouquecer em casa. E eu precisava fazer alguma coisa a respeito. Então, eu pensei, poxa, eu acho que toda semana eu vou fazer uma aula ao vivo no Instagram. E toda semana eu fazer uma aula ao vivo. E para fazer essa aula ao vivo, eu tinha que estudar. E isso foi muito bom. E eu me senti muito bem podendo voltar a estudar, como eu estudei quase 10 anos antes, ou pelo menos 9 anos antes, né? Que eu tinha parado de estudar com aquela vontade que eu tinha no início. Então, eu comecei a estudar, comecei a me dedicar e comecei a tomar gosto pela coisa. E em junho, quando eu montei o Clube do Crítico, eu tive essa inclinação de continuar estudando mais, porque não apenas eu estava fazendo algo no meu perfil que era gratuito, eu estava lá conversando, então às vezes a gente tem aquela impressão de, já que você está fazendo gratuito, você pode falar uma bobagemzinha. Inconscientemente tem isso na pessoa. Uhum. É mentirosa a pessoa que diz que isso não passa na cabeça dela. Mas quando você está fazendo um serviço, prestando um serviço, você diz assim, não, pera, agora é para valer, vamos mergulhar nisso e vamos tentar fazer o seu melhor. Não que eu não fizesse o meu melhor no Instagram, mas existe uma nova cobrança. É uma cobrança que também é invisível. Assim como aquela leniência de fazer um vídeo gratuito, um vídeo ao vivo no Instagram, ela existe, embora também invisível, a cobrança de dar uma boa prestação de serviço também é. E eu me prometo há muito tempo fazer um curso. Mas o clube me toma um tempo considerado e eu comecei a introduzir dentro do clube também aulas. Então, para cada aula, eu estudo bastante, eu estudo artigo, estudo livro, voltei a comprar, nossa, caminhões de livros. Todo mês eu recebo 5, 6 livros de cinema aqui em casa, então eu continuo estudando bastante. Não sei nem se eu tenho tempo de ler tudo, Uhum. mas eu continuo estudando bastante. E isso é interessante, porque isso proporciona, portanto, esse desejo de democratizar o seu conhecimento. Eu não sei em que momento a gente se torna um bom professor, não sei nem se eu sou um bom professor. O que eu sinto é que é algo que as pessoas recebem muito bem, as pessoas aprendem. Eventualmente, eu posso estar transmitindo também o meu ponto de vista, o que eu não gosto tanto, porque eu acho que no cinema você transmite seu conhecimento e deixa o ponto de vista para a pessoa decidir, e às vezes eu transmito também o meu ponto de vista, é algo que eu estou tentando corrigir, estou tentando trazer um conhecimento mais frio e cada um decide como utilizá-lo para estudar e para verificar, aprender cinema, mas esse processo de ensino é algo também progressivo, é algo também gradual, que veio um pouco ao acaso, mas eu acho que também não vai embora mais, não. Eu acho que não. Eu que acompanho você há um tempo e agora estou no clube, olha, você fala muito, muito fácil, assim, parece que é muito, né? Você tem todo esse preparo, esse estudo, mas é uma coisa muito fácil, atinge a gente. Eu acho que é por isso que as pessoas continuam indo atrás, se interessam, assim. E até você falou do público, eu acho que o público ficou mais exigente mesmo, né? Com essa. Eu quero saber a tua opinião. Aqui você tem que dar opinião, hein? Não quero nada de Tá bom. conhecimento frio e parcial. Mas eu estava, né, conversando com outras pessoas, e essa questão da pandemia, dos streaming, as pessoas tiveram acesso a muito mais coisa. E eu acho que isso foi apurando também, né? O nível de exigência, a crítica das pessoas às coisas. Eu acho, mudou o perfil do público, eu acho, que consome cinema e que procura as pessoas que falam sobre cinema. O que você acha sobre isso? Eu acho que mudou completamente, assim. Eu super concordo. Vamos lá, vamos tentar verificar como era o mundo antes de streamings. Antes de streamings, uma pessoa média, não vamos entrar no nosso nível, mas uma pessoa média, não uma pessoa que vê 5, 6, 7 filmes por semana. Uma pessoa média ia para o cinema talvez uma ou no máximo 2 vezes numa semana, talvez alugasse um filme ou outro também na semana. Então, via muito pouca coisa. E quando ele ia para o cinema, ele escolhia justamente aqueles filmes que lá eram chamativos, que eram mais populares. Ele ia ver, por exemplo, o novo Transformers, ele ia ver o Homem de Ferro, ele ia ver o Batman. Então, ele ficava muito dentro de uma pequena bolha. Essa bolha é uma bolha de lançamentos de Hollywood, mas não é qualquer lançamento de Hollywood, são os grandes lançamentos de Hollywood. Então, parecia que existia cinema só naquele espaço. Chega o streaming, chega a Netflix, lá em meados de... No Brasil mesmo, já tem, eu acho que mais de 8 anos. Fez 10 agora, né? Estão fazendo umas comemorações. 2010, né? 2011. Nossa, tem tanto tempo assim. Uhum. E quando vem a Netflix ela vem sozinha. A Netflix não vem com outro serviço de streaming, ela fica monopolista por bastante tempo. Havia a HBO com seu canal de TV por assinatura, havia o Telecine, mas não era a mesma coisa de um streaming. E nem a Netflix, no início, era também esse grande streaming de hoje, né, que tem, não sei, 3 mil e tantas produções.
A Netflix vinha trazendo suas produções originais, como House of Cards, trazer seu conteúdo, trouxe Breaking Bad, não sendo dela, mas trouxe Breaking Bad para apresentar para o público. E muito bem, o streaming ele vai ganhar força só alguns anos depois, quando você tem um caminhão de superproduções, você tem Stranger Things chegando, você tem o 30 Reasons Why, que foi um frisson na época quando foi lançado, não sei se você se recorda. Sim. Você tem algumas produções que fazem as pessoas virarem o olho para a Netflix, e a Netflix começa a investir nisso, porque ela, enquanto seus rivais estão montando seus streams, e ela percebe, poxa, eu tenho que montar um catálogo o mais rápido possível, e um catálogo meu. Eu tenho que ter uma coisa minha. Então, a Netflix começou a viajar para festivais, comprar muitos filmes e fazer a distribuição exclusiva desses filmes em sua plataforma. Ela começou também a atuar como produtora. Então, ela começou a chamar grandes cineastas e começou a dar dinheiro para esses grandes cineastas para eles fazerem seus filmes para a plataforma. Foi assim com Alfonso Cuarón, que já ganhou 2 Oscars, que ganhou 2 Oscars de melhor diretor apenas, né? Eu acho que ele já ganhou 5 Oscars. Ele fez o Roma. Foi assim com Martin Scorsese, o irlandês. Foi assim com Noah Baumbach em História de um Casamento. Foi assim com Noah Baumbach e com tantos outros grandes diretores, o Spike Lee em Destacamento Blood. Então, a gente pode pegar diversos exemplos e que a Netflix injetou dinheiro para ter um catálogo seu. Por que a Netflix fez isso? Porque a Disney, porque a Paramount, porque a HBO, todas elas começariam a vir com o seu streaming, seu serviço de streaming. E dentro do seu serviço de streaming haveria um catálogo, só que esse catálogo é um catálogo histórico, é um cofre. A Disney vai trazer todas as suas produções, a HBO todas as suas produções e da Warner, a Paramount todas as suas produções e de outros serviços, então ela ia ter rivais à altura. E você tem essa quantidade de streams toda semana. E o espectador ele começou a ser bombardeado com muitos filmes. Então, ele pôde ter a oportunidade de ver mais filmes do que ele jamais pensou que ele poderia ver na sua vida. E com a pandemia, você preso dentro de casa, acabou que criou um hábito de assistir muita coisa que estava no streaming que talvez passasse despercebido. Foi na pandemia que muita gente viu o cinema turco com Mistério na Sala 7, muito embora eu não goste nada do filme, mas é boa porta de entrada para você conhecer um outro cinema. Foi na pandemia que você teve acesso a muito conteúdo sul-coreano, você teve acesso a conteúdo polonês, a filmes africanos, a séries islandesas, norueguesas, suecas, francesas, há muita Alemãs, coisa né? que você Dark fez aquele Ale... sucesso estrondoso. Com certeza, Dark, séries alemães, filmes alemães. Então, você teve acesso a coisas que, a rigor, se você fosse para o cinema, se você fosse tirar do seu bolso seus 30 e tantos reais, eu não sei quanto está o cinema, desculpa, gente, a coisa boa de ser crítica é que eu não lembro mais como é que pagar cinema. Desculpa, essa parte boa, aquele sorriso malicioso que a gente dá. Mas a pessoa não desembolsaria dinheiro para ver esses filmes, mas como eles estão dentro de um pacote de assinatura mensal, eles assistem. Então, começou a abrir um leque de oportunidades de filmes, de produções que antes não havia. E, naturalmente, quando você tem muita coisa a seu dispor, você começa a desenvolver seu gosto para alguma coisa diferente do que o arroz e feijão e purê de batata. Nada contra, adoro. Mas você começa a desenvolver seu gosto por outras coisas. Então, eu acho que estimula muito o desenvolvimento de uma visão cinéfila, de uma visão da cinematografia, embora não signifique que essa pessoa que ampliou sua visão, né, ampliou o rol de escolhas e pôde assistir mais coisas, vai dar aquele salto lógico para deixar de ser apenas um espectador casual para se tornar um espectador cinéfilo. Nada contra nenhum, né? Cada um tem suas prioridades de vida. O espectador casual quer se divertir, quer se entreter, e mesmo que ele tenha a maior quantidade de títulos à sua disposição, o seu objetivo vai ser o mesmo. Só que imagina um funil, né? Esse grande grupo que é o espectador casual, você agora dá possibilidades e ferramentas para que você descubra nesse grande público quem vai ser um espectador cinéfilo, que vai ser uma pessoa que, de fato, vai ficar procurando elementos naqueles filmes que o conquistem, que o apaixone, que o emocione, que o façam refletir, não apenas o entretenimento. E, quiçá, dentro desse espectador cinéfilo, você vai ter um outro grupo, que é mais restrito ainda, que é o espectador crítico, que é aquele que não apenas é um cinéfilo, mas aquele que quer manifestar sua opinião sobre algo, manifestar seu ponto de vista sobre aquilo que assistiu. Então, para ser bem objetivo com sua pergunta, sim, a pandemia, mas sobretudo serviços de streaming, de uma forma
aliada, né, um com o outro, por um acaso trágico do destino, que foi essa pandemia, mas proporcionou, sim, uma maior aproximação do espectador com as plataformas, com um leque de opções que antes jamais teria ao seu dispor nos cinemas ou mesmo na televisão. E isso também gera uma outra coisa que é o que a gente comentou alguns episódios atrás, que é a necessidade do curador de novo, né? De você ter alguém que te ajude a navegar por esse mar de opções. E isso, de alguma forma, também causa, digamos assim, muda o tom. Eu quero saber como é que você faz, você muda o tom das coisas que você fala, você muda o tipo das coisas que você fala por causa da busca das pessoas, ou não? Porque, assim, eu, por exemplo, eu gosto de falar coisas que eu gosto, mas sempre tem uma coisa ou outra que as pessoas pedem, o que interessa, que se você achar que vale a pena, você vai concluindo, assim. Como é que você escolhe as coisas que você vai falar, os filmes que você vai falar? Você fala tem um critério ou depende da tua vontade? Como é que é? Você acha que as pessoas influenciam muito, assim, te pedindo, vindo falar, ou não? É mais o que você acha que deve ser dito? Bem, gente, eu respondo de forma muito prolixa, mas eu preciso contar uma nova historinha. Quando a gente começa a ser crítico de cinema, e quando a gente quer ter relevância, né, sobretudo no início, a gente precisa escrever sobre praticamente tudo, mas, sobretudo, sobre aquilo que está em destaque. Então, mesmo que você não tivesse vontade de assistir a Invocação do Mal 7 ou o 19º filme da Adam Sandler de comédia, de uma parceria tal, ainda assim você assistia e você escrevia a respeito, porque você sabia que aquilo ia ter maior visibilidade. Então, é um mal necessário. É um mal necessário. E isso acontece desde a época do cinema e vai também acontecer também nesse período de streaming. Quando eu comecei essa ideia de curadoria, isso foi em novembro de 2015, que eu comecei a usar meu Instagram como uma espécie de diário de bordo do que eu via. Basicamente um letterbox, só que no Instagram. Em meados de 2016, eu disse, mas poxa, eu podia fazer uma lista de sugestões de filme para a pessoa ver no final de semana. E fiz a minha primeira lista. Minha primeira lista tinha 8 filmes. Na época, já havia a possibilidade de carrossel no Instagram. Então, tinha filmes, porque eu não queria botar 9, porque tinha uma capa, e eu não queria botar 9, porque eu tinha toque com o número ímpar, né? Só exceto 5. Certo. Coisa de doido, gente doida. Aí eu botei 8 filmes. E, Carolina, quando eu botei aquilo, foi tanta interação, que eu disse, eu preciso fazer isso toda semana. Porque a ideia da produção de conteúdo é você analisar como o público reage ao que você está fazendo. Você produz o conteúdo para uma pessoa, não para si mesmo. Embora o desejo parta de si, mas você produz para terceiros. E aí eu comecei a fazer lista, né? Lista toda semana, eu faço uma lista de filmes. Todo sábado eu lanço uma lista de filmes. E começou essa ideia de curadoria também, né? Curadoria para navegar dentro das plataformas. Agora, chega um momento em que a gente se sente meio que refém. E essa ideia de se sentir refém, ela é ruim, porque você parece que perde o amor que você tem por fazer determinada coisa, e você fazendo por obrigação, você distorce aquele famoso ditado: trabalhe com algo que você ama, que você nunca mais trabalhará um dia. Mentira, trabalhe com algo que você ama e você nunca mais amará aquele com que você trabalha. Você passa a criar um grande desgosto, porque você começa a fazer coisas que você não quer fazer. Então, é um ponto muito chave na produção do conteúdo, na seleção dessa curadoria, é decidir o que eu quero, sobre o que eu quero escrever. Eu quero escrever sobre algo que me impacte de alguma maneira. E é perceptível nos meus posts que quando eu escrevo sobre algum filme de que eu gosto muito, ele tem muito mais envolvimento, engajamento, do que um post que eu escrevo por obrigação. Pegar um exemplo contemporâneo, eu escrevi em um dia sobre Cafarnaum, que é um filme que eu amo bastante, que você assistiu por clube, espero que você assistiu. Assisti, sim. E eu escrevi também sobre Shang-Chi, que é o novo filme da Marvel. Eu gostei do Shang-Chi, eu achei um filme divertido, mas eu não tinha vontade nenhuma de escrever sobre ele. Nenhuma. Sobre o Cafarnaum, eu tinha toda a vontade de escrever a respeito. E o reflexo disso pode vir na forma do texto, mas e na forma da resposta também. A gente percebe que as pessoas reagem para algo que foi escrito com vontade. Então, não vale muito a pena as pessoas fazerem as coisas apenas por obrigação, se essa obrigação for retirar dela aquele prazer de fazer aquilo. Naturalmente, se você está começando, se você está escutando o podcast, está começando agora a produzir conteúdo,
Um dos caminhos necessários, além de você procurar o seu nicho específico, o seu subnicho também, né, sobre o que você quer falar dentro do cinema, é necessário que você alcance um público, impacte um público e, eventualmente, você vai precisar falar sobre algo que é muito popular. Mas, depois de um tempo, este elemento popular começa a nos provocar um desgosto, e aí você procura um meio termo saudável entre você e o seu público. Eu tento encontrar esse meio termo. Então, você vai sempre encontrar, por exemplo, na minha página, alguma coisa do top 10 na Netflix, embora não com tanta frequência, algum lançamento da Prime Video, mas, em geral, você vai encontrar mais aqueles filmes que eu quero mesmo falar a respeito, aqueles filmes de que eu gostei mesmo, e de que esse meu gostar se materialize em uma expressão que eu considero genuína na forma da crítica. Olha, posso falar que eu adoro suas dicas, salvo sempre, sempre tem alguma coisa que eu assisto, então vale muito a pena mesmo, porque é aquela coisa, eu sei que você está sendo autêntico, falando de coisas que você realmente gosta, então me identifica, eu sei que eu posso contar, eu acho que está tendo essa mudança no Instagram também, né? As pessoas procurarem alguém que se identifica, não só porque a pessoa vai falar sobre tudo, mas porque ela fala coisas que ela gosta, que ela se interessa. Eu sei que eu tenho um gosto parecido com o teu, porque eu gosto muito das tuas dicas, então eu vou lá sem medo, assim. E eu já no meu Instagram, nas minhas coisas, eu já dou minha opinião total, meu tipo de crítica já é bem mais envolvida na coisa. Mas eu acho que isso também é uma coisa muito interessante, né? Esses encontros, agora voltando para o Clube do Crítico, como as pessoas estão sentindo a necessidade, eu acho que tem tudo a ver, claro, acho não, tenho certeza, tem tudo a ver com a pandemia, com esse isolamento, mas essa coisa de se ver, né? De conversar, de trocar. E isso é muito legal de ver esse movimento das pessoas se conhecendo pelas redes sociais, mas saindo para outros aplicativos ou para outros espaços ainda virtuais, né? Mas de troca. E para você, nossa, tem muita gente no clube, né? Eu fiquei surpresa assim, com a quantidade de pessoas que quer ver filmes diferentes e debater sobre eles. Você se surpreendeu assim com isso? Você esperava que as pessoas fossem tanto querer estar ali, literalmente, de corpo presente virtual? De verdade, é uma surpresa constante, mas também não é uma surpresa. Eu digo que não é uma surpresa não em relação a mim, mas em relação às pessoas, porque a gente precisa. Eu acho que inconscientemente eu entendi algumas necessidades, alguns anseios da pessoa em geral. Um desses anseios é ser ouvida. O anseio de ser ouvida é um anseio muito grande quando a gente assiste a algo e não tem com quem conversar sobre aquilo. E quando isso vem alinhado com respeito, vem alinhado com pessoas que podem oferecer perspectivas próprias, diferentes, mas não menos embasadas, quando isso vem também alinhado com outros aspectos, eu acho que é algo que cativa. Então, eu não fico surpreso, mas eu fico surpreso. Eu fico, sim, surpreso. Nós começamos em junho. É estranho, né? Mas eu não fico surpreso do desejo das pessoas. Eu fico surpreso do desejo das pessoas de participarem do meu clube. A parte da surpresa é essa. Porque quando eu monto em junho foi o nosso primeiro encontro, em junho do ano passado, eu fiz duas experiências piloto, e eram experiências abertas. E ele tinha uma adesão de 4, 5, 6 pessoas por encontro. Talvez, acho que tinha até um pouquinho mais, talvez tinham 8, 9, 10, no máximo 10. E quando eu abri primeira vez para inscrição, eu abri para 30 pessoas, morrendo de medo de não ter 10 no final, e teve todas as vagas preenchidas. E eu nunca tentei dar uma mordida maior do que minha boca, para não usar o outro ditado, que é um passo maior do que a perna. Então, toda edição, eu nunca aumento, agora eu vou abrir a 300 pessoas. Não, eu aumento 5, já aumentei 10, mas aumento 5, 10, e não passa disso, porque, primeiro, eu não sei como gerenciar, né? Eu não sei até que ponto eu sou capaz de gerenciar tantas pessoas simultâneas, quanto também eu não tenho tanto tempo assim para me dedicar para uma eventual nova turma, que isso é algo que eu já vislumbro no futuro. Então, assim, foi sempre uma coisa muito gradativa. Sempre teve adesão, porque eu acho que muitas das pessoas que participam são aquelas pessoas que eu comentei contigo, que estão no funil, que são aqueles espectadores não casuais, espectadores cinéfilos, que querem ser ouvidos e querem poder falar a respeito, e querem aprender também, e também aquela pequena parcela, como você, que são espectadores que também produzem sobre o cinema. Então, eles querem ter maior, se municiar mais de formação, de conhecimento, para poder produzir melhor. Acabou que esses dois nichos se juntaram
E compreendo o anseio, porque eu também tenho o anseio de falar sobre os filmes. Então, ao entender o ser humano, como o ser humano funciona, talvez eu não me surpreenda para te responder. Não me surpreendo de hoje nós termos 99 clubistas. Um desses clubistas é o Álvaro, então somos 100, né? O Álvaro é um colaborador meu, nosso, do clube, na realidade. Então, eu não me surpreendo das pessoas terem este anseio de participar de uma proposta que comungue, que conjugue essas pessoas em reuniões semanais sobre um determinado filme. Eu me surpreendo que seja comigo. Mas é bom a gente ficar sempre nesse ar de modéstia, de humildade, porque a gente sempre tem a oferecer cada vez mais quando a gente se desafia, né? Quando a gente se reconhece não como um impostor, que naturalmente a gente se sabota muito, né? Eu não me reconheço como impostor, mas me colocar num ponto que eu estou sempre aprendendo. Talvez as pessoas percebam isso no clube. Eu sou sempre também muito aberto a aprender com vocês, com o que vocês falam, e não só apenas aquela pessoa que quer falar e não quer ouvir. Talvez eu não deva ficar muito surpreso, talvez falando aqui, né, em voz alta, pensando isso pela primeira vez, talvez eu não devesse estar muito surpreso com o clube hoje, com mais de 1 ano e meio praticamente de vida, mas eu vou continuar surpreso até pelo bem do futuro do clube. O clube é sensacional. Depois, no final, eu vou pedir para você passar mais informações para quem se interessar, mas eu já estou divulgando geral, porque é muito legal. É isso que você falou, é poder conversar sobre o filme, é poder trocar, e não só falar opinião, assim, gostei, não gostei, mas por que que você gostou ou não gostou, né? E às vezes, uma opinião de uma pessoa muda a tua perspectiva sobre aquilo. Eu participo de muitos clubes literários, e como isso agrega para a literatura, e o cinema é a mesma coisa, ainda mais, porque o cinema tem muitas outras facetas de luz, né, de fotografia, de música, que às vezes você não presta tanta atenção, outra pessoa presta e fala, nossa, pera, é outro filme, eu não tinha visto isso. Então o clube tem sempre muito a agregar mesmo, todo mundo vai aberto para falar, mas para ouvir também. E mudando agora um pouquinho a chavinha para o cinema mesmo, porque agora a gente está sentindo o cinema voltar a andar, né? Teve o Festival de Veneza, já estão remarcando os filmes, porque que agonia isso, né? Fica remarcando, a gente ia na ansiedade ali para ver um monte de filme que tava para sair, não saiu. O que você acha que vai acontecer agora? Porque eu tô assim com uma lista de coisas, cinema agora de outubro para frente vai ser todo dia praticamente, né? Cinema ou filme, porque é filme novo para sair direto. O que você acha que vai mudar? Assim, que vai, né? Já está tendo toda uma comoção com essa história aí também da Scarlett Johansson e Disney, que lança no streaming, não lança. Fale um pouquinho agora do cinema. O que você acha que vai tá acontecendo e vai acontecer? Eu vi que no festival, antes, né, de falar, já teve uma mudança grande no Oscar esse ano, né? Teve muito filme intimista concorrendo e ganhando o filme do Oscar. Então, eu já achei uma grande inversão para os outros anos, claro que por causa de, né, não ter muito filme de grande orçamento, digamos assim, concorrendo, que não tinha sido nem passado no cinema. Mas eu estou sentindo uma mudança, assim, né, de filmes mais intimistas, de outros diretores e outras vozes contando histórias que estão chegando às premiações. Isso também faz com que os estúdios, né, comecem a ampliar. Você comentou vários filmes da Netflix que são sensacionais. Eu achei o Destacamento Blood, assim, filmaço, Roma, e filmes que nem passaram no cinema e já entraram no streaming com status de filme premiável, assim. Eu fiz várias perguntas e falei de várias coisas, então passo a bola para você aí, você falar o que você acha. Olha, eu acho que depende muito, sabe? A experiência cinematográfica, ela não vai morrer. Ela não morreu com a chegada da televisão na década de 50, ela não morreu com a chegada do home video na década de 80, ela não vai morrer agora também com a predominância dos streams, ela vai coexistir. A experiência cinematográfica, a ida ao cinema, vai continuar fazendo parte da vida das pessoas. Tanto é verdade que agora, recentemente, por exemplo, Shang-Chi, ele teve um recorde de arrecadação do feriado. Agora eu esqueci qual foi o feriado americano, mas foi o recorde de Acho que foi arrecadação da Labor história do Day. feriado. Acho que foi Dia do Trabalho, O não dia do foi? trabalho, né? Uma coisa O dia do assim. trabalho. Pois é, então ele foi um recorde de arrecadação. Então a experiência cinematográfica não vai acabar, ela vai coexistir com o streaming. O que vai acontecer no streaming? Vai depender de cada streaming. O que na prática, como era antes? Era assim, os filmes tinham uma janela. A janela de exibição é o tempo em que um filme vai ser exclusivo nos cinemas. Há muito tempo atrás, essa janela já foi de 90 dias, já foram 3 meses. Então,
a pessoa só viria o filme ou no cinema ou teria que esperar 3 meses para ver em casa. Com a pandemia, essa janela diminuiu para 45 dias, mas essa janela ela é um acordo entre as distribuidoras e as exibidoras. As exibidoras dos cinemas, as distribuidoras, usando o termo aqui grande, Disney, Warner, Paramount, que são também estúdios, mas também atuam como distribuidoras. Então, eles fazem um acordo que diz, olha, durante 45 dias, para não impactar a receita dos cinemas, eu vou exibir os filmes só no cinema. A Disney pagou o preço muito caro por fazer aquele Premier Access, que era aquele acesso simultâneo, pagando como se o cinema fosse na sua casa, né? Como se ela cortasse o intermediador, que é o cinema, o exibidor. Ela pagou um preço caro, você citou o processo da Scarlett Johansson, e a HBO Max, ela trouxe muitas críticas negativas lá fora, nos Estados Unidos, com a exibição simultânea de seus lançamentos deste ano. Isso não vai prorrogar. Agora, a Netflix já é o diferente, porque a Netflix ela vai, exceção dos filmes que ela quer que dispute o Oscar e que vai continuar aderindo às regras da academia de ter 15 dias de exibição em algum cinema de Los Angeles, a Netflix vai continuar lançando seus filmes diretamente na sua plataforma. Então, vai depender muito. Vai impactar? Vai impactar. Eu acho que a Netflix não é a Netflix que vai provocar essa mudança. Talvez a diminuição da janela vá fazer a pessoa hoje repensar se aquele filme mediano, na sua opinião, né? Porque as pessoas criam algumas expectativas na sua cabeça, infelizmente elas são meio que controladas. Se aquele filme que ela viria no cinema estava meio à toa, não vou esperar para vir em casa. Talvez ela pense assim, mas ela não vai deixar de ver aquelas que ela mais queria ver. Ela não vai deixar de ver o Shang-Chi, nesse caso, nem os Eternos, não vai deixar de ver o Duna, não vai deixar de ver o Batman, do Robert Pattinson. Então, vai assistir todos esses filmes que assistiria nos cinemas. Agora, vacinado, se sentindo seguro para ir às ruas, para voltar ao convívio social, respeitando as normas de higiene, máscara, álcool em gel, distanciamento. A gente já sabe as regras, mas é sempre bom repetir. Sim. Então, eu não acho que vai interferir. A experiência não vai morrer, a experiência vai continuar existindo, coexistindo com os streamings. Só vai, talvez, modificar um pouco alguns hábitos. Talvez filmes menores, filmes de um orçamento mais modesto, sejam lançados diretamente no streaming. E outros filmes e outros espectadores, aqueles espectadores casuais que conversamos, diante também de dificuldades financeiras, crises econômicas, talvez eles repensem se vão ver este ou aquele filme no cinema. Mas só para concluir, é bom lembrar que a experiência cinematográfica ela nunca foi democrática. Além de ser muito cara, não são todas as cidades que têm cinema. Então, é de muito bom tom que haja esse lançamento mais curto, esse lançamento mais estreito, da janela mais estreita entre cinema e streaming. As pessoas têm acesso a esses streams. Elas estão podendo assistir agora filmes, e a gente viu isso em festival de cinema, que possivelmente não assistiriam. Gramado, para ir para Gramado, a pessoa precisa gastar uma pequena fortuna e doar um órgão para participar do festival de Gramado. Agora a pessoa podia ter assistido o festival de Gramado em casa. Sim. Então, naturalmente, que coisas boas talvez continuem, experiências boas talvez continuem, e torcer para que isso seja tudo em prol da gente, espectador. Traga coisas boas, proporcione coisas boas para nós, talvez uma maior economia, com a manutenção da experiência, o amor ao cinema. Sempre torcer pelo melhor. Eu concordo com você. Eu lembro da época que eu comecei a ver Oscar, que eu era muito nova, passava muito tarde e a gente não tinha noção do que eles estavam falando, porque os filmes demoravam para chegar, né? Os filmes chegavam depois que já tinha passado a premiação do Oscar aqui no Brasil, e a gente via os prêmios e não sabia nem que filme que era. Depois que você ia ver o filme, você falava, tá, agora eu entendi por que concorreu e tal. E foi ficando mais perto, foi ficando simultâneo, nos anos para cá os filmes passam antes, e eu acho que para a gente ficou bom mesmo. Você tem esse acesso agora ao Festival de Cannes, os filmes estão praticamente todos planejados para sair em algum streaming ou em outro. A gente tem essa facilidade, tem essa proximidade maior, como você comentou, com filmes que a gente não teria um acesso tão rápido, talvez, ou nem teria o acesso. E eu acho que isso também democratiza para fazer os filmes também, né? Eles têm mais opções de filme, a quantidade de ator, atriz. A Netflix comprou um monte de gente, né? E pegou diretor, e pegou roteirista. E essa democratização, essa abertura de vozes falando do cinema. A gente está vendo agora, esse mês de setembro, no clube, a gente está vendo filmes
dirigidos por mulheres, né? E são filmes que, imagina, você não teria acesso assim fácil uns anos atrás, teria que caçar o filme, teria que, sei lá, né, usar métodos, né, genéricos para tentar assistir o filme. E hoje em dia a gente já consegue, eu acho isso também funciona para a gente que assiste, mas para quem faz o filme também, né? Eu acho que tem possibilidade de se eu posso tentar, porque eu tenho, se eu não conseguir esse estúdio, tem um outro que possa me bancar, sei lá. Você não precisa ficar dependendo de uma HBO, que é muito restrita, séries da HBO, os filmes para HBO são maravilhosos, mas assim, uma produção caríssima, né? Um elenco caríssimo. E você tem essa possibilidade, e eu acho que isso é um lado muito bom também disso que você está falando, da gente ter acesso, porque as pessoas que estão fazendo cinema também têm mais acesso de exibição, né? Não precisa ficar dependendo no cinema ou ficar dependendo de um grande estúdio, né? Sim, concordo. Isso mesmo. Você tem uma maior navegabilidade entre filmes que talvez você não assistisse. Você tem também maior oportunidade para outros talentos, embora essas oportunidades eu acho que cresceriam naturalmente, mesmo que não existisse streaming, pela própria necessidade de oferta e demanda. Quando você tem maior demanda, né, você tem mais pessoas que querem ver mais produtos audiovisuais, você tem naturalmente maior oferta de tipos de produtos para aquelas pessoas. E você tem também novos formatos, a gente nem conversou sobre isso, mas vai haver novos formatos, como, por exemplo, filmes feitos em celular para serem vistos na vertical, já teve exemplo disso. Você tem um filme do Kevin MacDonald, que é A Vida em um Dia, que é A Vida em um Dia retratada a partir de vídeos do YouTube, é um filme em tese para ser visto no YouTube. Então, você vai ter novos formatos, né? O Cobra Kai foi uma série do YouTube que depois ganhou o mundo. Não sei, vai mudar muita coisa ainda. Tem muita coisa a ser descoberta, tem muitos formatos a serem descobertos. O cinema é só uma expressão audiovisual, né? Você tem várias expressões audiovisuais dentro, além do cinema, e formas diferentes de contar a história. Tudo isso pode ser explorado com uma riqueza de pessoas, de gente, de formas. Então, é isso que vai rolar. E eu acho legal também a gente poder ter acesso a coisas que passaram, porque às vezes a gente fica focado no cinema, no último lançamento, no filme que está saindo, mas tem muito filme bom que às vezes passou batido, que não ficou muito tempo no cinema e tal, e os streams, né, a gente fez o episódio, falou da quantidade de streams e de opção de lugar que você pode ver. Tem muito filme que você consegue ver que é mais antigo, entre aspas, mas que é muito bom, às vezes nem é tão antigo. E isso é muito legal também, né? Da gente conseguir ver. E eu vejo que você fala também de traz filmes, não fala só de filme novo. Isso é muito legal. A gente passa desse filme aqui de 10, 15, 30, 40 anos, é legal. Conversa com esse filme que saiu agora. Eu gosto muito dessa forma como você faz. E eu acho isso muito importante de fazer também, né? Porque o cinema é uma história, não é só o próximo lançamento, né? A crítica de cinema, Paulo Mikael, ela dizia que não há filmes velhos, há apenas filmes que você ainda não viu. É interessante pensar assim, porque ninguém para na frente da Mona Lisa e diz: nossa, que pintora velha. É verdade. Ninguém passa na frente da Capela Sistina e olha para o teto e diz: nossa, que obra velha do Michelangelo, eu não gostei, é velho. Mas a gente tem esse pensamento no cinema. No cinema a gente olha e diz assim: ah, filme velho eu não quero ver. Mas é uma expressão de arte como qualquer outra. Como qualquer outra. Então, talvez porque o público de museus, né, que vai conferir pinturas, seja também um público muito restrito. Talvez seja me colocando aqui numa posição de um espectador casual, talvez ele realmente pense que o filme é antigo, que aquela forma de contar cinema daquele período não lhe agrada, porque ele não está interessado em ver como aquela construção desagou na construção contemporânea. Faz parte do jogo. Como aquele filme tem regras diferentes, obedecia ideias diferentes, propostas diferentes, ele naturalmente vai achar aquele filme feito há 30, 40 anos alienígena, estranho, um filme mais lento. Por que o filme tem isso? Por que aquilo? Não vai conseguir entender, né? Não vai conseguir fazer esse liame para o tempo contemporâneo, que é um tipo de filme, um tipo de estética totalmente diferente, e vai acabar, né, desistindo, vai acabar abdicando desse filme. Então, talvez seja uma experiência cinematográfica para aquele espectador cinéfilo que a gente comentou, não para o espectador casual, que enxerga no cinema uma forma de se divertir, mas o espectador cinéfilo que quer ver mesmo da onde veio aquela inspiração, da onde veio aquele movimento de câmera, até que ponto aquelas influências do tempo foram provocando
o que nós temos hoje no cinema, por que a montagem do cinema hoje é de tal forma, o que levou essa montagem a ser assim. Então, eu gosto muito de falar sobre filmes, prefiro usar o termo clássico do que filmes antigos, e mesmo clássico também eu acho um termo um pouco problemático. Eu gosto de falar de filmes de qualquer época, mas eu entendo o espectador que não se aproxime a estas épocas, porque aquele filme perdeu sua temporalidade, tanto uma temporalidade temática quanto uma temporalidade estética. Eu sempre falo que eu gosto de cinema, eu gosto de boas histórias. Então, independente de quando, como, de que país, de que jeito, né? Eu sempre falo, né, do preconceito, entre aspas, que as pessoas têm com o cinema nacional também. Eu até comentei do post que você fez esses tempos, falando de filmes nacionais de fácil acesso, que, né, vale a pena, porque as pessoas veem também alguma coisa, é nacional, não vou ver. Então, é tirar todos esses preconceitos, essas ideias preconcebidas para ver boas histórias, né, de filmes, porque filme é temporal, filme bom é temporal. Você, talvez o efeito especial fique antigo, ou alguma coisa ou outra, né? Às vezes uma visão de mundo ali mais machista, né? Mas, enfim, saber ver o filme, claro, conforme a época que ele foi lançado. Mas o legal do cinema é isso, né? A gente se abrir para as expressões, para as opções que existem, né? Haverá filmes que talvez envelheçam bem, haverá filmes que talvez envelheçam mal. Na forma, essa forma, como você bem citou, efeitos especiais, eles podem, de fato, por motivos óbvios, tecnológicos, os efeitos de ontem são piores do que os efeitos de hoje. Mas talvez o termo pior seja um termo muito forte. Eles só não tinham a mesma capacidade técnica, né, a mesma capacidade computacional de criar mundos como eles criavam, então eles recorriam à criatividade. E essa criatividade, muitas vezes, suplantava a necessidade de criar um efeito excessivamente detalhado. Então, você tem histórias que se valem muito dessa criatividade, te falem muito desse olhar de um diretor, que hoje talvez você tenha perdido. O Alien, o Oitavo Passageiro, é um desses exemplos. O Alien quase não aparece no filme. Ele aparece por poucos minutos no filme, mas a presença dele fica tão sugestiva na cabeça do espectador que se torna muito mais eficiente do que talvez você veja um filme do Alien contemporâneo que a criatura aparece por 30 minutos no filme, com aquele efeito especial muito nítido, muito detalhado. Talvez seja melhor não ver. Então, tem muitas variáveis a serem analisadas dentro de um filme que já foi feito há bastante tempo, além da temática, além da estética, além da forma. Então, tem muita coisa a ser discutida. E talvez por isso que vale a pena discuti-lo nos tempos de hoje. Exatamente, concordo muito com você. E o meu filme que eu vou indicar hoje é o Contra o Tempo, que é um filme do Jake Gyllenhaal, que eu gosto muito desse filme, eu acho que muita gente não conhece. Tem umas viradas, é um filme de ação, meio psicodélico, tem para acesso fácil nos streamings. E, Márcio, quero passar a palavra para te dar a tua dica de filme, falar onde te encontrar, falar dos teus projetos e para te agradecer também esse papo tão gostoso, tão fluido e que a gente sempre aprende um monte. Então tá bom. Você deu a dica do Contra o Tempo, que é uma baita dica de uma ficção científica com plot twist. Tem gente que ama plot twist. A minha dica, até para puxar um pouco o jabá, vai ser o Shiva Baby. O Shiva Baby é um filme que conta a história de uma jovem adulta com cerca de 21, 22 anos de idade, judia, mas não de uma comunidade muito ortodoxa, que ela é uma sugar baby, ou seja, ela tem relações sexuais com homens mais velhos por dinheiro, que são sugar daddies, que acabam sustentando-a. E ela é convidada pela mãe, ela é convocada, melhor dizendo, pela mãe para participar de um shivá, que é uma cerimônia de velório, né, tipicamente judaica, do judaísmo, que dura cerca de uma semana, e que as pessoas velam o luto da pessoa que se foi. E dentro dessa cerimônia, durante uma hora que ela permanece mais ou menos dentro da casa, ela vai ser desafiada de todas as maneiras possíveis e inimagináveis, desde a sua forma física, a sua aparência, a seu trabalho, a seus estudos, a como se relaciona por todas as pessoas estranhas que estão ao seu redor, e é um filme que ele induz ansiedade de uma forma assustadora. Um filme que provoca ansiedade a partir do momento em que ela se depara na mesma festa com seu sugar daddy. Então, aquilo vai construir a tensão. É um filme curto, um filme que tem 1h15, que está disponível no MUBI, e é um desses filmes que, caso não houvesse streams, talvez a gente não visse, muitas pessoas não viriam, mas ele foi lançamento do MUBI, ele está disponível no MUBI,
Você pode me encontrar no @Cinema com Crítica no Instagram, e lá no Cinema com Crítica no Instagram você vai ver uma página de cinema que vai falar sobre curiosidades, sobre bastidores, sobre crítica, vai dar dicas de filmes, vai ter muitas listas e vai ter também muitos momentos de conscientização para a arte do cinema e fora da arte do cinema também, mas com reflexos nela. Você pode me encontrar no meu site, cinemacomcritica.com.br. Lá eu escrevo apenas críticas. Você pode me encontrar também no Letterboxd, no Twitter, basta procurar Márcio Salem, com 2 L's e M no final. E, por fim, sobre meu projeto, atualmente eu tenho o Clube do Crítico, nós estamos indo para o nosso 52º encontro, de 999 planejados. Então, tem muita água para rolar, tem muita vida. Então, você pode fazer parte de algumas de nossas edições futuras. E, em breve, eu vou estar lançando um curso de 1 mês de imersão em um dos meus diretores favoritos, mas eu ainda não vou revelar esse curso. Já fiquei curiosa. Já ficou curiosa. Basicamente, uma imersão na vida e no trabalho de um dos meus diretores favoritos, a partir de 4 de seus filmes, e a partir destes filmes nós vamos ter um panorama de sua arte, dos seus temas, do que o inspira, do seu estilo. Bem, e tenho só a agradecer também ao convite, Carolina, foi muito bom conversar com você nessa manhã, espero que vocês gostem, que vocês comentem, compartilhem bastante esse podcast, e é isso. Muito obrigado, tenham todos um bom final de semana, uma boa semana, um bom mês, e estejam todos bem, com saúde e vacinados. Isso aí, obrigada, pessoal. Lembrando, qualquer coisa, mandem lá no podcast Rabiscos, no Instagram, ou no meu pessoal Carta de Carolina, sugestão, dicas, comentários, e a gente se vê semana que vem, aqui na Cabine do Filme. Tchau!